Olá, turma, como estamos? Hoje eu vou falar sobre um jogo que eu comecei a jogar há alguns anos atrás, lá em 2020, na época que eu comecei a fazer lives na Twitch. E a experiência é quando a gente começa a fazer lives, quando a gente começa a fazer vídeos ou estar na frente do público, a gente fica um pouco meio receoso pela experiência de lidar com uma coisa nova. Você está, né, abrindo sua atividade assim com as pessoas que vocês nem conhecem, né? E ali você começa a explorar as suas habilidades para poder conversar com o público enquanto você faz o conteúdo, tá? E eu vou falar um pouquinho do jogo, mas vou falar um pouquinho da minha experiência, né? De estar fazendo os vídeos desde 2020. A minha história, não só aqui no YouTube, né? Mas Instagram e outras plataformas. Se você já me viu em algum outro lugar além daqui, eu agradeço, né? A sua participação e agradeço aí por me seguir. Tá? Vamos comigo, vamos fazer uma jornada aí desde o início até agora. Antes que eu comece a falar, curta o vídeo, se inscreva no canal, né? Compartilhe. Recados dados, vamos ao vídeo. Turma, eu comecei a fazer vídeos, lives na Twitch, vídeos no Instagram e vídeos aqui já tem um tempo, tá bom? A Twitch eu comecei aí por volta de 2020, Instagram foi, eu acho que 2022. Eu comecei fazendo postagem, gente, postagem de imagem, postando para ver que as pessoas repercutiam, se elas curtiam o material, até o momento que eu comecei a colocar vídeos. E a partir dos vídeos, eu fui vendo umas certas curtidas que as pessoas iam interagindo assim com os posts que eu ia fazendo. E ali eu comecei a experimentar ali, conversar com o público através dos vídeos, tá? E eu sabia que eu precisava criar um conteúdo que se fosse mais a minha cara, né? E procurando aí por dentro dos jogos aí, dentro de jogos que eu procurava ver se as pessoas curtiam e tudo mais, entendeu? E através da interação eu fui aprendendo a lidar também com umas certas travas que eu tinha para conversar com o público. Não que eu tivesse, não, não tenho. Mas pelo contrário, eu evolui bastante a minha forma de lidar com as pessoas que não me conheciam, tá? Ter um certo filtro, ter um certo cuidado, né? Até porque a imagem da gente é muito importante pra gente poder trabalhar, gente. Não só aqui fazer mídia, fazer os posts aqui no YouTube, ou fazer posts no Instagram, ou coisas desse tipo, entendeu? Então, eu sou muito agradecido pela oportunidade de fazer os vídeos na Twitch, pela oportunidade que as pessoas me deram, assim, que eu não fui, assim, no começo eu dei muitos vacilos. Meu áudio não era bom, sabe? Eu usava microfones terríveis, entendeu? Eu não sabia ter cuidado com a imagem, com os vídeos, essas coisas assim. Então, assim, através dos vídeos que eu ia fazendo, eu ia aprendendo, né? Eu agradeço aí os seguidores que participavam comigo aí no Twitch, o Yufia, o Golden, e outras pessoas que curtiam não só meus posts, meus vídeos, mas assim, minha própria pessoa, enquanto, né, streamer, assim, conversando com o público. Eu tinha não eram muitas pessoas, gente, tá? Não eram muitas pessoas, mas eram pessoas que gostavam do meu trabalho, entendeu? E eu fazia assim, o que eu tinha, eu fazia o melhor, assim, dentro do meu possível. Mas ainda assim, acredito que tem que melhorar bastante ainda, entendeu? Porque a gente mira sempre nas pessoas que são acima da gente, entende? A gente sempre mira nas pessoas que são bem melhores do que a nossa atualidade, que eu digo assim, sobre os serviços que a gente desempenha, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu comecei fazendo o vídeo do Fallout 76, justamente porque ele estava aí com uma má fama devido ao seu lançamento ser passado, né? No seu lançamento,
né, depois de 2 anos mais ou menos, houve uma melhora assim no seu desempenho se comparado à época que foi lançado seu jogo, né? Justo Fallout que vinha de bons títulos aí de Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas, entendeu? Então, assim, eu não achava justo que, tipo assim, porra, um jogo, uma série que eu gostava tanto quanto Fallout chegasse a um nível de qualidade questionável. Mas, gente, a Bethesda começou a acumular erros, foi na época, principalmente do Fallout 76, né? Tinha muitos erros, tinha muitos bugs na época. Depois veio Starfield, né? E agora ela meio que tá se levantando aí dos erros dela, pensando em títulos que ela lançou. Tá? Então, é se esperado que as pessoas fiquem mais críticas com o seu desempenho, tá? Até depois que ela foi assumida pela equipe da Microsoft, então a Bethesda virou um produto da Microsoft, tá? Mas enfim, gente, qual que é o lance? Eu comecei então a fazer os vídeos, a stream, né? Na Twitch em 2020. Então, assim, cara, naquela época o jogo não tinha NPCs, tá? Era mais história mesmo. E até porque o jogo mostrava que foi depois das explosões nucleares. Então tinha todo uma ambientação assim interessante para quem é fã e não para as pessoas que não conhecem o jogo, entendeu? Até mesmo foi questionado porque o jogo não tinha muita coisa realmente relacionado à interação entre NPCs, tá? E alguns outros erros mais, coisas do tipo. Com o tempo eles foram colocando NPCs, histórias, DLCs e coisas do tipo no Fallout 76. E pra mim, que eu vinha do Fallout 4, onde já tava construindo bases, né? Passando por todas aquelas as histórias lá da Brotherhood of Steel, do Instituto, da Railroad, né? E dos Minutemen, eu achei assim, por mais que fosse mais simples as histórias de Fallout 76, eu gostava porque eu estava pensando aí no Fallout 4 e não no Fallout 76. Então, pra mim, eu não peguei eu não fiquei com tanto hate do jogo porque eu tava curtindo o conteúdo feito pela Bethesda, entendeu? Bom, eu sou fã, né? Então, é meio suspeito, assim, eu falar, tá? Mas, gente, o interessante é que, assim, cara, as bases, né? Esses seres parecidos com os necróticos, na verdade não são. Eles parecem com necróticos, mas eles sofreram uma certa influência aí de uma certa doença. Qual que é o lance aqui do jogo? Aqui, gente, a gente vai lidar com os eventos depois das explosões da guerra nuclear, tá bom? Então, a gente vai ter notícias de que está tendo uma praga na região da Apalátia, onde nós vamos começar o jogo, tá? Apalátia é uma cidade americana, né? Onde vai contar aí os sobreviventes da Vault 76 e ali vai contar toda a história deles. Não é toda a história, né? Mas os sobreviventes ao lidar com uma praga que está atacando a região da Apalátia, que chama a Praga dos Chamuscados. Tá? Praga dos Chamuscados. Grava esse nome. Então, ele se parece um pouco aí com os necróticos, só que eles parecem ter pedras ou resquícios aí dos materiais radioativos, das pedras enriquecidas de radiação, tá? E ali a pessoa ela vai se transformando parecido com um necrótico e vai atacando tudo que as pessoas que estão em volta, tá? Enfim, gente, e vai ter outras facções como a Brotherhood of Steel, os Raiders e outras facções que vai participar aqui do Fallout 76. Isso na época, bom, eu não sei se tinha na época quando foi lançado o jogo, mas tinha umas mini facções que eram bem específicas lá ali do jogo, como os bombeiros e outras coisas mais, tá? Era bem específico, ó. Mas aí eu acho que com os fãs que estavam reclamando do jogo que não tinha personalidade da franquia, eu acho que eles começaram depois a colocar aí a Brotherhood of Steel, os a Enclave, tá? Os invasores
Os clássicos mesmo são os Invasores, a Irmandade do Aço e a Enclave. Eu comecei a jogar com os protetores, tá? Bom, depois tem as outras facções que eu não tinha visto antes. Mas tem aqui o Governo Emergencial de Charleston. A Ordem dos Mistérios, nunca vi falar. Culto do Mariposa, o Exército de Libertação Popular, que é, bom, comunista, né? Forças Armadas Americanas, Escoteiros Desbravadores, Burrow Boys, nunca vi falar desses caras. Os Colonos da Fundação, tá? Os Invasores da Cratera, Águias de Sangue, eu nunca vi falar também, parece que são parecidos com os Invasores. Caravan Blue Ridge, não conheço. Serviço Secreto, me lembra, parece um pouco com o Railroad, né? E outras mais facções, tá, gente? Mas é interessante, Fallout 76, ao que, da forma como ele foi desenvolvido e pra forma que está hoje, está a anos-luz, gente. Melhorou bastante. E eu sabia que, tipo assim, pelo menos assim, eu esperava, né, na verdade, que o jogo desse o seu melhor, entendeu? Que a Bethesda fosse lá e fizesse o seu melhor. E aos poucos, cara, foi, assim, dentro do possível, fui explorando o cenário do jogo de Fallout 76 e trazendo também e tentando não, me esforçando cada dia que eu fizesse as lives que fosse melhor. É claro, como eu disse, que não era uma coisa assim incrível, tá? Mas enfim. Depois de alguns anos fazendo lives pra Twitch, eu parei de fazer live na Twitch porque eu tava vendo que, assim, não tinha retorno. Eu tava tendo meu crescimento era bem pífio se comparado a outros grupos, assim. Até porque eu não tinha, vamos dizer assim, não tinha uma mídia tão boa quanto outras pessoas, né? Mas enfim, a gente vai evoluindo aí dentro do possível. E era uma plataforma muito fechada também, até para o seu crescimento. E depois que eu vi um vídeo do Luigi, eu tentei experimentar fazer post em outras mídias sociais, como Instagram, né? E depois, mais tarde, YouTube, tá? Instagram foi eu vou dizer assim, que eu tenho um número de seguidores interessante, assim, pra quem tá no começo. E eu acho que foi um laboratório o Instagram, sabe? Pra poder fazer meus vídeos, pra poder explorar temas que fossem engraçados, temas que fossem interessantes, o que o público gostasse mais, assim, entendeu? Então, eu sou muito agradecido pelas pessoas que me seguem lá no Instagram, pelas pessoas que corresponderam e curtiram meu vídeo, participaram comigo. Eu sou muito grato, assim, entendeu? Eu sou bastante grata porque eu cresci como um criador de conteúdo nessa mídia social, assim, entendeu? Eu amadureci, né, enquanto pessoa, amadureci quanto pessoa que faz produto, conteúdo, assim. Eu devia ter um cuidado, assim, com o que eu estivesse falando, com o público também, ser, assim, cuidadoso, assim. E eu, assim, tentava dar o meu melhor para que fosse interessante para as pessoas. As pessoas curtissem o que eu fazia, o meu conteúdo, entendeu? E, mais uma vez, eu vou agradecer muito o Fear, o Golden, a Michelle, seguidores que participavam quando eu fazia live lá de Dark Souls 2. Eu sou feliz, cara. Eu sou feliz de ter seguidores assim participando assim comigo. Tive a oportunidade de conhecer pessoas, por mais que a gente não tivesse contato assim, entendeu? A gente nunca se viu, né? Bom, internet tem essas coisas, né? Mas a gente, dentro das minhas limitações, dentro do que eu tinha, né? Dentro do cenário que eu vivia, eu fiz meu conteúdo. E até porque a gente estava vivendo a época da pandemia, então eu tinha que fazer uma coisa que fosse interessante, né? Em um cenário onde que as coisas sempre estavam limitadas, e a gente sempre, não, amanhã pode morrer fulano, pode morrer ciclano. As pessoas estão com medo da Covid, essas coisas todas, e medo de ficar doentes, né? Medo de alguma coisa de errado acontecer. Hoje parece outra história, hoje parece uma lembrança distante, assim, de um passado que a gente nem
faz ideia do que aconteceu de verdade. Como se fosse uma fantasia, entendeu? É muito estranho pensar isso hoje, né? Pensar que em certos momentos a gente tem um risco de perder a nossa vida por causa de uma praga, entendeu? Pensando aí na praga aí dos chamuscados de Fallout 76, a gente tem uma praga que estava tomando conta das ruas, né? Disputa de divisões, essas coisas todas assim. Bom, bem típico, né? O interessante era que as pessoas quem tinha o poder da narrativa enquanto dominava a cabeça das pessoas, entendeu? E era isso, cara. A gente estava literalmente preso, entendeu? Ao nosso medo, entendeu? A gente vivia preso ao nosso medo. Como se fosse Fallout, cara. Como se estivesse dentro de um abrigo antinuclear. As nossas casas eram como se fossem abrigos antinucleares, entendeu? E a gente tinha que sobreviver, entendeu? Como se fosse mais um dia, entendeu? Então, assim, eu tentei tirar o melhor daquilo, não pensando em disputas de políticos, essas coisas assim. Eu tentei tirar o melhor daquilo que eu tava vivendo, porque eu sabia que tinha pessoas que tinham vidas bem piores do que a minha, entendeu? Eu trabalhando, tinha meu trabalho, né? Hoje eu faço freelance, essas coisas assim. Então, assim, eu nunca parei pra poder ficar reclamando dessas coisas todas, porque eu sabia que tinha pessoas que tinham situações bem piores do que a minha, mas muito piores. Mesmo hoje que as coisas não são fáceis e realmente não são, eu vejo assim que sempre tem alguém que pode estar com uma situação bem mais complicada do que a nossa, entendeu? E nem por isso a gente tem que deixar de correr atrás, sacou? Não dizendo pra essas pessoas que não tem que deixar de correr atrás, claro que não. Se as pessoas estiverem passando um aperto, elas têm que ir de ajuda mesmo, correr atrás dessas coisas assim, entendeu? Mas eu pensei que, tipo assim, eu precisava criar uma bandeira minha. Eu pensei que eu precisava criar uma imagem minha pra poder conversar com o público, entendeu? Pra ter uma comunicação com o público. É certo que a gente não dá conta de tudo, de fazer tudo estar em todas as plataformas e falar com todas as pessoas ao mesmo tempo, assim, em todas as mídias sociais ao mesmo tempo. É impossível. Mas dentro do possível a gente fazer o melhor, entendeu? E mais ou menos. Bom, gente, até do Fallout 76, eu tô passando essas imagens mesmo, é só pra vocês, só pra tirar, assim, pra abrir a cabeça de vocês e pensar mais ou menos no que eu tava pensando na época, quando eu tava começando a fazer mídia social, entendeu? E eu trabalho com programação, né? Eu faço freelance, essas coisas assim. E, bom, aqui é como meu segundo trabalho, sacou? Então, desde lá daquela época que eu fazia os vídeos, na época da pandemia até hoje, as mídias sociais, de certa forma, elas cumprem um papel também de desenvolver o meu âmago relacionado a essas histórias que a gente conhece, as histórias desses jogos, entendeu? E as histórias de personagens interessantes. Eu tô falando de estereótipos de personagens que estão no nosso meio, né? Que vivem conosco e às vezes estão contando história da vida deles e a gente tá meio que partilhando a história deles com a nossa história também, entendeu? Seja na vida que a gente tá vivendo, seja no nosso trabalho, seja nas relações familiares ou relações de amigos ou grupos onde a gente faz parte, entendeu? E isso, de certa forma, é uma interação social, entendeu? Desenvolve a empatia da gente saber que a gente tem uma história pra gente poder compartilhar com as pessoas, seja na mídia social ou seja na relação com as pessoas. Não falo como uma pessoa que é perfeita, não, eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu sou uma pessoa que gosta de viver, mesmo tendo os contratempos e as contradições. Partilhar mesmo, tá, gente? Bom, eu vou tentar trazer depois para vocês mais sobre Fallout 76, mas esse vídeo é mais para falar da minha experiência. Eu acho que tem muita coisa para poder falar ainda, mas isso é o início, né? Vamos lá, e acho que é interessante partilhar algumas coisas também, tá bom? Enfim, turma, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina, tenha uma ótima semana e até a próxima.